Por favor, recebam o pai mais maravilhoso de nossa casa, Bill Johnson. Obrigado. Obrigado. Perdão. Eu não faço uma transição rápida com nada na vida. Me desculpe enquanto eu descubro por que eu estou aqui em cima. Deixe-me tirar meu chiclete. Eu acho que é o passo número 1. Se vocês não tivessem tantos bebês, poderíamos fazer isso mais rápido, sabe? A parte 2 da nossa série de discipulado começa no próximo domingo e vai começar com o assunto da oração. E minha esposa vai pregar 4 dos 5 cultos matinais. Ela vai fazer isso aqui. Eu estou feliz por muitas razões. Estou feliz por causa da palavra que ela trará. Vai ser tão bom. Estou feliz que ela vai pregar 4 vezes no domingo e não eu. E assim ela vai se sentir pena a próxima vez que eu tiver que fazer isso. E o nível de pena na minha casa vai disparar. Só brincando, só brincando. Sim, vai ser maravilhoso. Essa série de discipulado, temos tido um feedback tão bom e estou muito agradecido. Tem algumas coisas que devem ser lidas. Se me ouvir pedir café descafeinado, fui sequestrado e estou tentando sinalizar para você. Acabei de ver um cara no Starbucks, não tinha um telefone, tablet ou laptop, só ficou ali tomando café como se fosse um psicopata. Vi uma velha senhora, ela disse, eu quero que as minhas últimas palavras sejam, escondi $1 milhão no... Achei isso engraçado. Acabei de ver isso. Aqui diz, acabei de ver um idiota deixar uma garrafa de água no suporte de Pringles da esteira na academia. Em vez de 3 homens sábios, se tivessem sido 3 mulheres sábias, elas teriam pedido direções, chegado em tempo, ajudado o bebê a nascer, limpado o estábulo, feito comida e havido paz na terra. Não sei se é totalmente verdade. Isso é provavelmente suficiente. Eu tenho mais, acredite em mim. Se a mensagem não for ruim, tem sempre algo mais para falar. Uma mais. É uma antiga. Já ouviram antes, mas temos pessoas novas aqui, então tudo bem. Tudo bem, aqui está. Aqui, O pastor jantou na casa de um casal em sua igreja. Depois que saiu, a esposa disse ao marido, acho que ele roubou nossa colher. Incomodado durante o ano inteiro. Um ano depois, o casal recebeu o pastor para jantar novamente. Incapaz de resistir, a esposa perguntou, roubou nossa colher no ano passado? O pastor respondeu, não, coloquei dentro da sua Bíblia. Uau, amo esse. Esse talvez meu favorito de todos os tempos. Se não conseguir fazer as pessoas lerem a palavra por fome, vou assustá-las. Não me importa. Só brincando. Tudo bem, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9, Evangelho de Mateus capítulo 9. Vou levar alguns minutos para chegar lá. Nós tivemos uma semana tão incrível com a nossa conferência da cultura do reino. E acho que, de certa forma, pode ter sido a melhor que já tivemos. Pelo menos pareceu assim para mim. Estava tão agradecido pela nossa equipe. Temos tantas pessoas talentosas que servem tão bem e ministram a palavra e cura e todas essas coisas. Tão bom. Sentei aqui, reunião após reunião, satisfeito com o que estava acontecendo. E é claro, estávamos muito felizes de receber os visitantes.
Não me lembro do ano, mas foi em algum lugar nos anos 70. Meus pais, minha mãe está aqui, a Sene. Mãe. Meus pais pastorearam aqui, a Bethel, de 1968 até 1982. Nesse tempo, eu estava na equipe por 5 anos desses 73 a 78, e acho que foi por volta de 1974, em algum desse momento. Meu pai começou a ensinar no livro de Ezequiel e falou sobre todos os crentes serem sacerdotes diante do Senhor. É claro que muitos de nós, quando pensamos de sacerdotes, pensamos no pequeno colarinho branco. Não é esse tipo de sacerdote, é um sacerdócio do crente, que tem 3 áreas básicas de ministério. E isso é cristianismo 1.0 para nós. Isso volta às nossas origens, mas vai ajudar eu a criar o cenário para o que eu quero falar hoje. Começou a conversar conosco sobre 3 áreas de ministério que todo crente tem. Nós temos, em primeiro lugar, um ministério para o próprio Senhor. Ele não é um egocêntrico que precisa do nosso encorajamento. Não é um egocêntrico que precisa do nosso elogio. Ele é o Deus Todo-Poderoso e somos transformados enquanto adoramos. Nós sempre nos tornamos como aquele que nós adoramos. E assim, esse ministério ao Senhor é o primeiro e mais importante. O segundo é o nosso amor pelo povo de Deus, pela igreja. Não as organizações, mas as pessoas. E o terceiro é o nosso ministério ao mundo. É uma lista correta de prioridades. Mas se não formos cuidadosos, isso nos leva a diagnosticar erroneamente ou a perder a convicção do Senhor em relação ao terceiro ministério. Não que seja menos importante, vamos ver dessa maneira. Na adoração, adorarei a Deus por toda a eternidade. Estarei com você por toda a eternidade e te amarei por toda a eternidade. Mas a única coisa que é urgente e imediata é o evangelismo, porque é só agora. Enquanto os outros 2 são superiores no sentido de sua ordem de prioridade, eles aprimoram e preparam o cenário para sermos mais eficazes em nosso coração por evangelismo. Pode-se dizer que o evangelismo, em sua forma mais pura, é um transbordar de adoração. Há aqueles que têm essa noção de que se realmente se entregam à adoração, não vão querer fazer mais nada. Isso não é o que as Escrituras ensinam. Em Isaías 6, Isaías vai diante do Senhor e diz, eu vejo o Senhor. E tem esse momento impressionante que ele vê e está diante do Deus Todo-Poderoso, e ele ouve o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e dizendo que tem essa tarefa, e eles dizem, quem nós enviaremos? E Isaías diz, me envie. Em outras palavras, qualquer um que realmente adora aonde vem o coração do Pai, eles não querem ficar lá, eles querem levar o lá para as pessoas. Eles querem levar esse momento para outros. Está fazendo com que as pessoas provem e vejam a bondade do Senhor. E esse é um grande privilégio. A adoração é esse grande privilégio. Meu pai ensinava sobre isso em Ezequiel 47, e, se me lembro bem, falou sobre o ministério no lugar santo, que é onde está a presença real de Deus, e o átrio exterior, onde estão as pessoas. E lembro que foi o primeiro culto. Foi uma série. Mas lembro que na velha Bethel Church, ali na Bethel Lane, o santuário era longo assim, haviam 2 sessões como esta, e então havia uma sacada na parte de trás. Lembro que eu estava sentado provavelmente 3, 4 fileiras atrás, bem na ponta. Me lembro de que quando ele terminou a mensagem, não era um tempo de resposta, não houve um apelo, não havia nada dessa natureza, mas lembro que quando chegamos ao final da mensagem, lembro de estar sentado bem ali, lembro de me inclinar a cabeça e orei essa oração. Disse, Deus, te dou o resto da minha vida para me ensinar essa coisa. Sabia que tinha acabado de ouvir a palavra que definiria o resto da minha vida. Desde aquele dia, o Senhor tem derramado em nós o seu coração para a adoração. E nem sequer busca por adoração, ele procura por adoradores, porque adoradores são pessoas transformadas, e isso é o que ele deseja nos levar. A Escritura diz que a adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Desde aquele dia, isso se tornou um padrão para essa igreja. Hoje, as coisas são muito normais para nós, mas lutamos, trabalhamos muito para ensinar linha após linha e reestruturar o sistema de prioridades da igreja. Mas se não formos cuidadosos, há um mal-entendido nesse sentido de urgência para o evangelismo e bagunçar essa lista. Em Isaías 60, por exemplo, diz: suas paredes serão chamadas de salvação e seus portões louvores. Está descrevendo a igreja, está descrevendo o povo de Deus como uma cidade, como uma comunidade. Essa é a metáfora, essa é a ilustração. E basicamente diz que a salvação de Deus é o que protege você. São as paredes ao redor da cidade. E diz que os seus portões são louvores, então está descrevendo esse lugar para o qual Deus entra para se envolver e misturar com seu povo. É chamado de louvor. E então, sabemos que biblicamente, que entramos em seus portões com orações de graça em nosso coração e em suas cortes com louvor. Então, há uma progressão da presença, a glória, que deve ser a ambição de todo crente. Temos culto após culto, normalmente são chamados de cultos de adoração nos boletins de todas as nações. Mas muito raramente a adoração acontece, porque a adoração é esse lugar muito tenro e íntimo de interação com Deus. Não digo isso com o propósito de vergonha, só estou dizendo que é tão profundo e tão longo essa coisa chamada encontro divino. Aqui, então, tem esse quadro onde estou tentando... Quero mostrar para você que as suas paredes são a salvação, os seus portões, e há essa entrada na presença do Senhor, que é o louvor. E coisa de 15 versos depois, agora em Isaías 62, diz: passe os portões, prepare o caminho para as pessoas. Tudo bem, no contexto, o que são portões? Louvor. Agora ele está exortando: passe os portões, prepare o caminho para as pessoas. Você tem que fazer essa imagem. Algo acontece quando o povo de Deus se torna um povo de adoração. Algo acontece com a mudança na atmosfera da cidade, sobre regiões do país, porque há pessoas adorando naquele ambiente. Acabou de se tornar um adorador, alguém que fica diante do Senhor para adorar em sua casa. Não sei como explicar isso, não entendo isso, mas sei que é uma realidade. Se levanta regularmente para exaltar o nome do Senhor, Jesus e os seus vizinhos ao seu redor que estão enfrentando um problema. Um ano atrás nunca teriam considerado Deus como uma possível solução, mas porque é um adorador, algo mudou e que eles passam a buscar algo diferente naquele ambiente, com a influência da sua vida naquele ambiente. Adorar a Deus é fundamental para quem somos. Eu então gosto de partir partes, não gosto de fórmulas da presença, mas me ajuda a dar nome às coisas. Tem ações de graças, louvor e adoração. Ação de graças é a nossa resposta aos atos de Deus. Eu não sei se viu o testemunho da manhã, sei que o Chris Gore compartilhou conosco outra noite sobre esse grande milagre de cura. Candace compartilhou uma ótima história de alguém com câncer de estágio 4 que foi completamente curado. Nós ouvimos essas histórias e só celebramos a bondade de Deus. Existe essa gratidão e nós a expressamos, nós vibramos, levantamos nossas vozes, ficamos maravilhados com esse Pai que é tão gentil, tão bom para nós. Mas a ação de graças é a nossa resposta ao que Ele fez, ao passo que louvor é a nossa resposta a quem Ele é. Isso é quase uma acusação à nação de Israel. Nos dias de Moisés diz: Israel estava familiarizado com os atos de Deus, mas Moisés estava familiarizado com seus caminhos. Em outras palavras, eles tomaram a ação e eles seguiram a sua origem. Eles não estavam só felizes só com a água da rocha, eles não estavam só satisfeitos com a proteção, a provisão, a libertação, eles queriam encontrar aquele que criou essas coisas. Essa libertação, proteção, provisão, seja o que for. Temos a ação de graça como nossas respostas aos atos de Deus, louvor, nossa resposta aos seus caminhos. A adoração, eu sempre penso da oração como a minha resposta à sua presença. Isso não significa só discernir emocionalmente, porque às vezes a adoração vem de um ponto muito baixo, não é sempre esse senso esmagador da presença.
mas é a adoração por natureza. A palavra adoração, na verdade, significa, uma das palavras para isso significa beijar. Por implicação, é essa ternura, essa interação profunda entre você e aquele que adora. Algo poderoso acontece com um grupo de pessoas que vive nesse tipo de atmosfera. Sua autoridade, sua consciência, seu coração de Deus aumenta tão dramaticamente que quando entram nesse ambiente evangelístico, nesse ambiente para servir e ajudar as pessoas, são muito mais claras, muito mais precisas, muito mais confiáveis no coração de Deus para uma dada situação. Aqui eu quero fazer. Quero ler com você Mateus capítulo 9. Vamos ler vários versos e aí vamos falar um pouco, tudo bem? Mateus 9, verso 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Verso 37. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Sempre fui fascinado por esse verso, por esse motivo. Não disse para orar pela colheita. Acho que existem outras escrituras que falam disso. Acho que é uma coisa legítima de se fazer. Só saindo da minha garagem hoje de manhã, certas pessoas com as quais me tornei amigo nos últimos anos, que ainda não conhecem o Senhor, as trago diante do Senhor em uma base regular e só oro. Deus, deixa-as conhecer a bondade de Deus, deixa-as provar a bondade de Deus. Acho que orar para as pessoas venham a Cristo é óbvio. Isso é obviamente legítimo. Mas quando Jesus queria dar instruções que iam afetar o curso da nossa história, ele não lhe disse olhe pela colheita, ele disse ore por trabalhadores. Ore por trabalhadores. Tenho que fazer essa pergunta. É possível que o tamanho da colheita seja determinado pela quantidade de trabalhadores? Em outra palavra, a colheita está aí, mas tem que haver trabalhadores. Existem pessoas... E é uma conversa teológica mais profunda do que podemos ter nesse ambiente. Mas há pessoas que dizem repetidas vezes que Deus está no controle, que tudo que Ele quer vai acontecer. Ele é Deus e qualquer coisa que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ponto final, não vou dizer nada ao contrário. Mas uma série de coisas que colocou diante de nós que requer uma resposta, que tem que tomar responsabilidade. Há um potencial não usado, uma promessa não cumprida. Em outras palavras, requer o nosso envolvimento. A nação de Israel é um ótimo exemplo. Lhes foi falado sobre a terra prometida, e Deus diz, é seu, eu te dou, agora é tudo seu. E eles dão essa incrível promessa da terra prometida, mas essa geração não entrou nela. Deus prometeu a eles, mas não entraram nela. Não foi culpa de Deus. Eles falharam em colaborar com Ele e em seu caminho para realizar seus propósitos. E agora temos mandamentos como esse. Temos instruções em oração que deveriam ser levadas a sério, porque tem um efeito sobre o resultado das coisas. Quantos entendem que Jesus não nos dá tarefas espirituais para nos manter ocupados? Ele não diz, cave esse buraco aqui, e assim que você fizer, agora fecha, cubra o buraco. Não é para nos manter ativados, não é ocupação cristã. Muito pelo contrário, está tentando nos levar à fecundidade, à eficácia. Ele dá essa tarefa porque algo em seu coração deve ser tocado por alguém feito à sua imagem que trará aquele caso, aquela necessidade diante dele. É algo que ele deseja fazer, mas está buscando alguém que entre de acordo para que ele possa fazer. Ele não vai forçar na humanidade, tem que vir da vontade da humanidade. Então ele diz, aqui está meu coração, o campo é rico em colheita. Mas tem que pedir ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores. Agora, essa palavra mandar trabalhadores
Aqui está no verso 38, enviar. É uma palavra que, na verdade, significa empurrar com força. É a palavra usada no próximo capítulo, quando Jesus fala sobre expulsar demônios. Expulsa esse demônio, esse indivíduo aflito, e Jesus vem e lança fora essa coisa. Isso é a mesma palavra, lançar os trabalhadores. Em outras palavras, é quase que um termo militar, como que nos lançando com força no meio dessa colheita incrivelmente rica, onde ficamos abismados e não há outra coisa a fazer a não ser trazer a colheita ao rei. Trazer a colheita para o rei. Os morávios têm essa declaração, não sei perfeitamente, mas ganhar para o cordeiro a recompensa do seu sofrimento. Ganhar para o cordeiro a recompensa do seu sofrimento. Algo que eles oravam e citavam, e talvez cantavam, mas essa coisa de ganharmos para o cordeiro a recompensa do seu sofrimento. Temos essa passagem, versículo 37, aqui diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara para enviar trabalhadores à sua seara. O que ele está fazendo quando chegou a esse momento de encargo? Você pode imaginar, Jesus está à beira da sua terra prometida, e essa colheita massiva, e tem um vislumbre de algo. O que ele está fazendo quando ele viu isso? Estava curando os doentes, expulsando os demônios. Estava pregando e declarando o evangelho do reino. Estava naquele contexto quando foi motivado de compaixão. Então virou para os 12 e disse, escute, você precisa orar. Tem que orar e lutar para que o Pai lance trabalhadores em sua colheita. Veja o capítulo 1, porque não há quebra de capítulos no manuscrito original das Escrituras. Verso 1 do capítulo 10. Chamando os seus 12, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Verso 7. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purificam os leprosos, expulsem os demônios, receberam de graça, deem também de graça. Esse capítulo inteiramente para equipar esses 12 discípulos para se tornarem os próprios trabalhadores que Jesus lhe disse para orar. Tem um pastor amigo meu que anos atrás, ele colocou bandeira das nações ao redor do seu santuário, depois os nomes dos missionários do povo que faziam parte da sua igreja, que estavam nesses vários países. E se eles não tivessem um missionário naquele país onde normalmente teriam nomes, eles colocavam um espelho. E eles diziam, vá orar por trabalhadores. Eu estaria ali diante daquela bandeira, daquela nação, com um espelho, com a pergunta, sou eu o trabalhador? Sou eu quem vai em nome de Jesus? Estava lendo esse texto mais cedo na Passion Translation. Aqui diz, Jesus caminhou por toda a região com a alegre mensagem do reino de Deus, ensinava em seus locais de reunião, e onde quer que ele fosse, demonstrava o poder de Deus ao curar todo tipo de doença e enfermidade. Quando viu a vasta multidão de pessoas, com o coração ficou profundamente movido de compaixão, porque eles pareciam cansados e indefesos, como ovelhas errantes sem pastor. Se voltou para os seus discípulos e disse, a colheita é enorme e pronta, mas não há trabalhadores suficientes para trazer tudo isso. À medida que for, implore ao proprietário da colheita que lance muito mais trabalhadores para colher seus grãos. Peçam, orem ao Senhor da colheita para enviar. Esse é você? Esse sou eu? Temos esse mandato para ministrar a Deus como a coisa mais importante. Há algo que acontece naquele ambiente, como adoradores, estamos nos preparando para o evangelismo. Essa passagem de Isaías 62, perdoem só de fazer referência e não ler,
mas preciso fazer isso hoje. Pode ler por sua conta própria. Diz isso. Passe os portões, prepare o caminho das pessoas, remova as pedras, remova o entulho. O que é isso? Está descrevendo adoradores que em sua adoração alcançaram a presença, a glória de Deus, completamente apaixonados por Ele, expressando seu amor, devoção a Ele, não percebendo que o que eles estão fazendo é remover todos os obstáculos que foram levantados na cultura e na sociedade, removendo os obstáculos, tratores espirituais que criam uma rodovia diante de Deus. O que é uma rodovia? É um lugar de acesso rápido e fácil. É remover os obstáculos. Quanto do diabo estamos focados nesses momentos? Zero. Estamos focados em Deus, mas estamos ministrando a Ele. E tem esse efeito. Vejo isso por anos. Tem um efeito sobre a unção evangelística de um grupo de pessoas. A segunda parte dessa história, ou essa tarefa de ministrar aos crentes. E, erroneamente, há muitos que são pegos só em cuidar das pessoas ao seu redor, mas nunca vão fora desse grupo. Eu quero dizer isso. Jesus disse em João 13, verso 35, eles saberão que são meus discípulos pelo seu amor um pelo outro. Em outras palavras, eles verão com quanta compaixão lidam com o conflito. Eles vão observá-lo enquanto responde à pessoa que está em crise. Eles vão ver seu cuidado com eles e como pratica a comunidade, como aprendem juntos a reinar em vida. Não é uma competição entre si, mas é uma verdadeira busca comunitária em glorificar a Deus reinando juntos na vida. Verão isso e chegarão à conclusão: são meus discípulos. Deixe-me colocar desse jeito. Eles verão seu amor um pelo outro e estarão convencidos de que Jesus ressuscitou dos mortos e Ele está presente no meio do seu povo. Evangelismo. Alguns anos atrás, algum de vocês, uma família na igreja, que pegou um mendigo e o trouxe à igreja num certo domingo, estava sentado lá atrás. Não havia muitas pessoas no santuário na época, e eu estava andando, conversando com as pessoas e vi ele. Eu cortei caminho até ele e vi que tinha um gesso do braço e estava, obviamente, com dor e desconforto e protegia aquele braço. Eu voltei e estava conversando com ele, com a família que o trouxe, como eles estavam indo, sendo social e querendo que eles se sentissem bem-vindos. Eu perguntei ao cara com o braço quebrado, o mendigo, que disse: o que aconteceu? Ele diz: eu caí de uma ponte, acho que 10 metros ou coisa assim. Ele caiu sobre o pulso e o quebrou completamente. E acabou de acontecer, estava muito dolorido, estava apreensivo e cuidando desse braço quebrado. Então eu perguntei a ele: se importa se eu orar por isso? Ele olhou para as pessoas que o trouxeram, sabe, tipo, isso é normal para vocês? E eles estavam bem com isso, então eternamente só orei por ele. E orei para que o Senhor curasse seu braço. E ele começou a se mover. Gostaria de ter um vídeo disso, porque seus olhos ficaram assim e seu queixo caiu e olhou para as pessoas que o trouxeram, porque agora ele tem absolutamente nenhuma dor e movimento total do seu braço. Foi um maravilhoso ver acontecer. Vi isso acontecer várias vezes ao longo dos anos. Logo depois daquela oração, eu subi e as pessoas começaram a entrar, começamos o culto, nós adoramos o Senhor como amamos fazer, oramos um pelos outros, fizemos as coisas que gostamos de fazer, abrimos a palavra. Quando terminei, convidei pessoas para conhecer Jesus. Adivinha quem foi primeiro? O cara que acabava de provar da bondade do Senhor. Veja, queremos que as pessoas comprem a comida, mas não lhes damos amostras. Prove e vê que o Senhor é bom. A Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Está em conflito com a bondade de Deus pensar que podemos ir a Deus sem arrependimento. Existe essa noção de que, bem, Jesus é a porta para o Pai, mas quem é sincero... Não. Céu é real, inferno é real, a eternidade é muito tempo. É muito tempo.
E não nos ajudamos ninguém se diluir e arruinar essa simples mensagem do Evangelho, da bondade do Pai, de seu próprio Filho, e como oferta para pagar, para expiar, para cobrir a única questão que estava destruindo a humanidade, que é o pecado. Só uma solução possível. Não há muitos caminhos para Deus. Se isso fosse verdade, então é extremamente cruel com seu Filho Jesus, ao exigir a cruz. Era necessário porque era a única maneira. Essa é a mensagem. Mas por causa dessa extravagância de um pai em amar as pessoas, isso significa que o braço quebrado está na sua mira e adoraria restaurá-lo. Significa o câncer que ouvimos sobre essa manhã, estágio 4, pessoas morrendo, preparando-se para morrer, e Deus as cura completamente e as liberta. Passei um tempo ontem com um amigo que está em coma. As coisas não estão muito bem para ele. Eles não estão indo muito bem. Órgãos estão falhando, coração, fígado. Tive a oportunidade maravilhosa de ir lá, ficar com ele e sua esposa, e segurar sua mão, e conversar com ele, como se ele estivesse sentado na cama. Me lembro de Ray Larson, que pastoreou aqui antes de mim, maravilhoso homem de Deus, maravilhoso amigo, e tinha um dom tão incomum para o evangelismo. O trouxe de volta depois que pastorei aqui, pedi que pregasse um domingo, ele veio e disse, por favor, faça um apelo. Tantas pessoas foram salvas naquele dia. Quando se lembra do movimento de Jesus People? Podia espirrar e as pessoas seriam salvas, sabe? Um daqueles momentos que a história, as pessoas, como peixes que estavam pulando no barco. Estava lá ao lado de sua cama conversando com ele. Ray Larson, a história que eu ia contar é que havia uma jovem que teve um acidente de carro aqui em Redding. Ele foi até o hospital para orar com ela. E ele falou com ela como se ela estivesse acordada, porque o homem espiritual está acordado. Lembre-se disso quando for um hospital. E ele compartilhou o evangelho com ela. Então orou com ela para receber Cristo. Quando terminou, olhou para cima e viu uma lágrima descendo pelo seu rosto. Pouco depois disso, ela morreu. Eu quero dificultar de ir de Redding para o inferno. Eu quero que seja difícil. Nós fizemos isso em tempos passados, onde oramos especificamente para os trabalhadores da emergência, pessoas que estão com os que estão morrendo nos hospitais, casas de recuperação, os motoristas de ambulância, os policiais, os bombeiros, essas pessoas que são mais propensas a estar com alguém quando ele está morrendo. Quero que eles sejam pessoas que conhecem a Deus, que não sejam tímidas naquele momento, porque fiquei no limite da eternidade com meu amigo. No limite da eternidade. Comecei a lembrar do seu propósito na vida. Creio que o Senhor vai curá-lo. Mas, fora disso, no limite da eternidade, lembrando de por que ele está vivo, por que ele foi comprado, qual que é a sua tarefa, afirmando aquele lugar em Cristo de dar tudo. Sua esposa estava lá. Ela me disse que sabe que ele ouviu, porque quando eu orava por ele, os olhos abriu e olhou para mim. O ponto principal é que a eternidade é um longo tempo. E não é uma posição que é paranoica, não é baseada em medo. É meu Deus. Nós amamos as pessoas. Amamos as pessoas. Amamos as pessoas. São os leprosos que entraram no acampamento do inimigo. Se lembra da história do Velho Testamento? E Deus expulsou o inimigo e todas as riquezas, essa comida.
e eles estavam morrendo de fome. A cidade onde eles estava morrendo de fome, e eles estavam comendo toda essa comida e disseram, peraí, isso não está certo? Não podemos aproveitar tudo isso por nós mesmos, temos que voltar e contar à cidade o que encontramos. E eles correm de volta como evangelistas do Velho Testamento e dizem a eles que há uma refeição esperando por eles e que podem ir e ter tudo quanto quiserem. E esse é o Evangelho, esse é o que nós fazemos. Pegamos essa notícia incrivelmente boa, como boas novas de um rei, um reino, e onde é um verdadeiro perdão do pecado, um novo começo, poder para viver inteiramente por Ele. É essa oferta viva, onde temos o privilégio de adorar a Deus e amar as pessoas e fazer a diferença e aumentar o tamanho da colheita. Não é sobre a Bethel. Não é sobre colocarmos um outro ponto na parte de trás da nossa Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Ele ser digno de uma colheita considerável. A frase Morávia, ganhar para o Cordeiro a recompensa do seu sofrimento. É por isso que estamos aqui. Se não fosse por essa coisa, Jesus poderia facilmente nos ter feito morrer no momento em que recebemos a Cristo, nos levar para o céu, para a nossa recompensa eterna. Ele está olhando para ver a glória, sua própria glória, manifesta na terra, com a colheita que é apropriada para Ele. Uma última ilustração. Quantos se lembram de onde estava quando ouviu que a cortina de ferro caiu na União Soviética? Eu estava em Reading, mas eu estava pastoreando em Riverview, mas estávamos aqui com um grupo de homens. Estava tendo um retiro de homens ficando nos hotéis. E me lembro de ir para o meu quarto no hotel e ver na TV as pessoas passando aos milhares, passando através desse lugar, na cortina de ferro, naquele muro que dividia a Alemanha Oriental e Ocidental. Havia uma parte da parede que foi tirada, eles estavam passando às centenas, aos milhares, através daquela lacuna no muro. Estavam cantando. Estavam todos cantando a canção. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar e alegrar nele. Eles começaram a cantar essa música. Essas centenas de pessoas estão passando por esse portão e cantando essa música incrível. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar nele. Descobri um tempo depois que naquele mesmo lugar onde aquela parte do muro foi removida, o símbolo da divisão da Alemanha Oriental e Ocidental, quando foi removida, na noite anterior, houve uma reunião de oração muito significativa e poderosa naquele lugar. Naquele lugar do muro. Houve uma reunião de crentes na noite anterior e foi quando foi liberado. Nunca sabe quando a sua próxima oração será a oração que vai trazer a vitória. Essas pessoas que provavelmente se reuniram, quem sabe por quantos anos, mas eles oraram novamente e a liberdade veio. Durante esse período, lembro de mim mesmo, ministrei um pouco na Europa, lembro de passar por partes diferentes da Europa, lembro até de dizer que a cortina de ferro vai cair, nada pode se estender contra Cristo, seja comunismo, socialismo, qualquer outra coisa que a cultura inventarem. Nada pode resistir ao poder do Evangelho. E esse é o tipo de coisa que diz, e é absolutamente verdade. Temos muitos améns, mas nem sempre tem preparação. E foi o que aconteceu. A cortina de ferro caiu e, anteriormente, alguns anos antes dessa remoção da cortina de ferro, profetas, comunidades de profetas anunciavam que a cortina de ferro ia cair. É o tipo de coisa que todo mundo diria amém, mas ninguém estava preparado para isso. Não havia dinheiro reservado, não havia trabalhadores sendo prontos para ir no momento em que a cortina de ferro caísse, nada dessas coisas. Era tudo um conceito. Sim, estamos de acordo, amém, mas ninguém estava pronto para ir. Como resultado, quando caiu, todas as organizações missionárias começaram a juntar suas reservas, suas finanças, começaram a treinar pessoas e, é claro, inundaram o máximo do país que puderam e que se encontrar rapidamente com os evangelhos ali.
E foi incrível, foi lindo, mas o problema é que eles trocaram o tempo profético. Esteja alerta e pronto. Pelo tempo natural, quando a cortina de ferro caiu. Qual que é o resultado? Eles se prepararam e ficaram prontos. Também a máfia e também as várias seitas, todos eles foram reduzidos ao tempo natural e não ao tempo profético. Entende o que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Eles não estavam prontos para entrar no momento que caiu. Eles se tornaram prontos no momento que caiu. Significa, assim, todas as outras mentiras, todas as outras seitas, todos os outros grupos. E o Senhor deu a vantagem, a percepção à igreja, para estar pronta para essa invasão do Evangelho. Nós ouvimos por 20 anos. 20 anos atrás, foi nos dito pela primeira vez que haveria uma colheita de 1 bilhão de almas. E é o tipo de coisa que dizemos amém. Estamos animados com isso. É o tipo de coisa que dizemos amém, vai acontecer. Mas o ponto que eu quero fazer é que eu não quero cometer o mesmo erro de todos os crentes anos atrás com a União Soviética. Quando a palavra do Senhor vem, significa que devo me posicionar para o que Deus acabou de dizer. Devo estar no mesmo que o Pai está. Devo estar na colheita e orar por trabalhadores. O que está acontecendo agora em vários lugares ao redor do mundo que nunca vi nada parecido. Tem sido nos círculos cristãos, especialmente as organizações com as quais trabalho ao redor do mundo, vários ministérios, igrejas e organizações missionárias. A Europa, como todo, já foi abandonada por muitos deles como um continente escuro. E, no entanto, algo está explodindo lá, que é tão fácil. Disseram que não poderia acontecer e está acontecendo. Semanas atrás, Ben Fitzgerald, um dos nossos, estamos na Áustria e milhares de crentes estão nas ruas compartilhando o Evangelho. As pessoas estão sendo salvas, as pessoas correm nesse grande auditório, correm do fundo até a frente só para encontrar com Jesus e vir a Cristo. Existe uma coisa, disseram que isso não podia acontecer, não em lugares como lá. Na Alemanha, alguns anos atrás, em Nuremberg, escolheram esse lugar porque é onde Hitler anunciou sua coisa. Eles queriam voltar às raízes desse movimento e ver como uma reviravolta redentora, que em uma geração é levantada não para promover o nazismo, mas o Evangelho de Jesus. Algo aconteceu na Alemanha desde aquele evento, algo aconteceu, desde que aconteceu, algo se passou e está passando em vários lugares na Europa. O que está é absolutamente impressionante, é o começo do bilhão de almas, é o começo. Já começou, deixe-me dizer, que não há espaço suficiente em todas as igrejas da nação para conter o que Deus quer fazer. Temos que pensar diferente. Temos que nos posicionar melhor. Não é só enviá-las a uma aula de discipulado, o tanto que eu acredito nelas. É você, o crente, cuidando do novo crente, discipulando, ensinando tudo que você aprendeu. Esse é o privilégio do Evangelho. A colheita de 1 bilhão de almas já começou. Eu não quero ficar do céu olhando o que poderia ter sido possível. Alguém, anos atrás, escreveu uma música, na verdade, uma parte de um capítulo de um livro, ou um poema, algo assim. Alguém colocou uma melodia. Mas basicamente era assim. Algumas pessoas querem viver ao som dos sinos da capela, mas eu quero ter uma missão a 1 metro do portão do inferno. Bem no limite. Tempo, eternidade. Ali. Ali. Vale a pena. Ore isso comigo. Deus Pai, vamos orar isso juntos. Deus Pai, receba o privilégio, receba a oportunidade, receba a tarefa de ser trabalhador e de orar pelos trabalhadores.
Dê-me seu coração, seus olhos, seu toque redentor, para ver situações mais quebradas da vida mudarem para a glória de Deus. Nós dizemos sim à colheita de 1 bilhão de almas. Aumente nossa capacidade de estar no meio do que está fazendo. Que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu sofrimento. Amém, amém, amém. Antes de terminar, sei que pelo número de pessoas aqui, há uma boa chance de que haja pessoas que não tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Eu estou falando de você como alguém que pode conhecer onde é ser perdoado, conhecer o que é viver como seguidor, um discípulo de Jesus, para saber o que é nascer de novo, que é mudar por dentro. E se há alguém aqui que diria, Bill, eu não quero sair do prédio até saber que estou em paz com Deus. Quero que levante a sua mão onde está. Nós vamos ter um momento de celebração para te honrar. Bem aqui, maravilhoso. Alguém mais? Alguém mais? Só um pouco. Alguém mais? Levante sua mão bem alto. Não quero perder ninguém. Lá atrás. Aqui. Por isso você levantou a mão. Bem. Alguém mais? Alguém mais? Ok. Vou pedir a todos para ficarem de pé. Levante-se comigo. Agora quero pedir a nossa equipe de oração para vir à frente. E os dois que levantaram a mão, além de qualquer outra pessoa que diga, andei com o Senhor, mas tem ido para o leste, ele está indo para o oeste, e eu quero ver as coisas restauradas. Qualquer pessoa nesse lugar que venha no mesmo tempo, aqui para frente, meus amigos aqui nesse banner, à minha esquerda, vá até eles, vão conversar, orar com você. Vamos fazer com que a equipe de oração venha rapidamente e prepare-se para orar, e mais milagres vão acontecer. Uau, obrigado, Pai, pelo seu coração. Amém. Bem, se precisar de oração de alguma forma, se quiser cura no seu corpo, me perdoe, estou tão abalada por essa mensagem. Vamos só tomar um minuto. Obrigada, Senhor. Nós dizemos sim. Só coloque as suas mãos para cima. Eu digo sim, Deus. Sim, Deus. Nós dizemos sim, Deus. Nós dizemos sim ao que está fazendo na terra. Faremos parte da sua colheita, Deus. Nós diremos sim. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Amém. Tudo bem, Deus te abençoe. Se precisar de cura no seu corpo, se precisar de um milagre hoje, adoraremos orar por você. Então, vem e junte-se a nós à frente. Deus te abençoe, igreja, e vá à colheita. Amém? Deus te abençoe.